Nunca fui um bom exemplo, mas eu sou gente boa. Bate em mim se você não concordar. Olá, pessoal, sejam bem-vindos em mais uma edição do podcast Papo de Cinema. Hoje, para a gente falar de Rita Lee. Rita Lee tá no cinema, tá na telinha, tá em casa, tá ao alcance de todo mundo, cada vez mais presente. Saudosa Rita Lee, que a gente admira enormemente, que faz uma falta incrível. E a gente vai falar dos dois novos longas documentários que chegaram esse mês ao cinema, ao streaming, então falar um pouquinho de cada um deles, que é o Ritas e o Rita Lee Mania de Você. E além também recuperar um pouco da trajetória da Rita Lee, que é, além de ser ter sido uma grande cantora, né, a rainha do rock brasileiro, também foi uma pessoa muito visual, muito presente na mídia, no audiovisual, na televisão, no cinema, nos videoclipes, por tudo. E eu tenho aqui o prazer, né, de estar comigo para bater esse papo sobre Rita Lee, o Pedro Caran, que é cineasta, é roteirista, é crítico de cinema, é multimídia. Pedro, prazer estar aqui contigo. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Vamos falar sobre Rita Lee, que é realmente uma coisa maravilhosa, uma artista excepcional. E é isso, temos dois filmes agora, né? Fomos presenteados com dois filmes, um atrás do outro, sobre a Rita Lee, bem diferentes. Estou bem feliz de estar aqui. Que legal. A gente foi presenteado também com o Pedro Caran nos cinemas recentemente. Vamos falar. O Pedro é muito tímido, ele é uma pessoa humilde, então a gente vai falar aqui que o Pedro recentemente estava em cartaz nos cinemas com o Melhor Amigo, longa que ele é o roteirista do filme, que também deve ter sido uma experiência deliciosa, que também é um filme bastante musical, né, Pedro? É um filme bastante musical, é muito legal porque reúne duas das minhas grandes paixões, né? Cinema e música. E só corrigindo uma coisa, não sei se você quis ser irônico, mas eu não sou nem um pouco tímido. Às vezes eu posso me fazer de tímido, mas tem uma coisa que eu não sou, é tímido. Eu gosto, inclusive, de falar a beça. Mas sim, de fato, o Melhor Amigo foi dia 13 de março, se eu não me engano, que estreou nos cinemas do Brasil. Foi uma experiência maravilhosa. Eu fui roteirista com outras três pessoas, uma delas, inclusive, o Alain Deberton, que é diretor do filme também, Nosso né? querido Alain de Berton, diretor de Pacarrete, diretor do Curta, o Melhor Amigo, né, que no qual o longa se baseia, né? O curta, se eu não me engano, é de 2013, fez bastante sucesso, assim, rodou festivais pelo mundo e tal. E aí o Alan teve essa ideia de fazer, de ampliar a história do curta, mas transformar de fato num musical, porque o curta não era um musical, né? O curta não era um musical. E aí o longa é um musical, o que é uma coisa que já por si só muito ousada, muito corajosa, porque a gente não tem tantos musicais na nossa cinematografia. Exato. Né? Mas uma coisa bacana do Melhor Amigo, daí a gente vai pegando esse gancho, é que ele é musical, mas não são músicas originais. Vocês reaproveitaram músicas, né, que já existiam e muitas músicas marcadas lá nos anos 80. Ou seja, certamente vocês esbarraram em Rita Lee em um momento e outro. Chegaram a tentar encaixar a música da Rita Lee lá no Melhor Amigo? Olha, eu não lembro de uma discussão sobre Rita Lee no Melhor Amigo especificamente, mas caberia Perfeitamente, né? caberia perfeitamente. Até porque no final da década de 70 e início da década de 80 é quando a Rita Lee começou a fazer uma música mais pop, né? Ela começou numa coisa bem psicodélica ali com os Mutantes e tal, na década de 60. E na ao longo da década de 70 foi muito por o esquema do rock mesmo, né, que consagrou Uhum. ela com Tutti Frutti, mas no final da década de 70 e início dos anos 80 que começa, lança Perfume, aquelas coisas mais pop zonas e tal, que super caberia de fato no Melhor Amigo, né? Eu não tinha parado para pensar. Eu gostei porque a gente parece bagunça isso aqui, mas não é. A gente tem uma conversinha antes, a gente se organiza, define mais ou menos ó, como é que vai ser o podcast, como é que vai ser o nosso bate-papo. E o Pedro me disse assim: não, perfeito, porque eu conheço muito da Rita Lee mais lá do início, dos anos 70 e tal. Não conheço mais recente, mas estou por dentro como é que foi a origem. E eu, quando eu vi isso, eu pensei, ai, que alívio, porque eu sou muito mais da Rita Lee pós 80 90. Eu não sou tanto da sua origem. Até porque eu me lembro, eu acho que um dos primeiros vinis que eu ganhei, vinil ainda, foi a trilha sonora da novela Brega Chique, que na Brega Chique tinha. Eu me lembro que a minha avó me deu de presente essa trilha sonora e tinha aquela música Flerte Fatal. Uhum. Da Rita Lee com o Roberto, assim, uma das primeiras. E eu me lembro que assim, e daí eu fui atrás do álbum Flerte Fatal, que tinha, sabe, tem muitas outras canções dela, e depois que eu ali, a partir dali eu acho que eu acompanhei todos os lançamentos da Rita. Mas a sua origem lá, os primeiros trabalhos, para mim foi uma grande surpresa esses dois documentários, tanto o Mania de Você quanto o Ritas,
porque eles se focam muito, né, de onde veio a Rita Lee, né? Não, de fato, não, eu acho que, sabe o que eu acho? Eu acho que esses documentários são complementares, né? Eu acho que é muito interessante a gente ter essa experiência de ver talvez o Mania de Você antes e depois o Ritas, porque o Mania Uhum, de Você é mais convencional no sentido de tratar da história dela, né? sim. Cronologicamente. E o Ritas é uma coisa mais, mais aberta, né? Mais Rita Lee, de fato. Eu acho que, assim, o Flerte Fatal, eu acho, se eu não me engano, é final da década de 80, né? Uma coisa É. assim. Deve E ser 88, 89, por aí, mais ou uma menos. coisa assim. E aí é muito louco, porque parece que ela veio do rock, aí ela flerta com aquela coisa. Como é que ela fala? Ela até fala, ela usa uma expressão muito interessante, que eu acho que eu não sei se tem nos dois documentários, no Ritas com certeza, que foi o último que eu vi, que ela fala, Carna, Carna Rock, é uma coisa assim. Sim, sim, ela mistura. É com rock ou com bossa? Porque ela também mistura com bossa nova uma hora também, né? Não, mas ela É, é- usa uma expressão que eu acho que é Carna Rock, para definir algumas músicas como um lança-perfume da vida, que é tipo Uhum, essa coisa meio que uma atmosfera meio carnaval, com uma roupagem de rock, mas com uma pegada meio carnaval, essa mistura assim. Eu acho que ela começou a fazer muito isso no final da década de 70, no início da década de 80. Isso se tornou uma marca dela. Depois ela meio que foi voltando para as origens para o rock, assim, mas um rock mais direto, que é essa fase sim. do Fatal, se eu não me engano. Mas não, de fato, nossa, olha, não é à toa que esse segundo documentário que lançou agora se chama Ritas, porque de fato são muitas Ritas, né? Tem tanto para se falar da Rita Lee que a gente fica até assim, ó. Eu Falando, acho maravilhoso porque ela própria se colocava nessa condição de múltipla, né? Principalmente no Ritas, ela que tem muito. Eu acho engraçado porque comparando os dois filmes, e a gente vai esmiuçar melhor eles no segundo bloco aqui do podcast, mas o Mania de Você é muito mais um filme wikipédico, digamos assim. É datas e eventos que foram acontecendo, sabe? Para tu te situar cronologicamente como foi a história da Rita Lee. O Ritas é muito mais um filme sentimento, né? Qual era a emoção que guiava essa artista, né? Os impulsos e as motivações dela. E ela fala muito isso, que a própria. Quando ela se referia a Rita Lee, ela se referia a Rita Lee numa terceira pessoa, como se fosse uma das tantas máscaras e uma das tantas identidades que ela tinha ao longo da sua trajetória. Só que é interessante que a Rita Lee, ao longo desse caminho, dessa grande caminhada e da marca que ela deixa na cultura brasileira, principalmente, é composta não só de músicas muito marcantes, mas também de imagens muito marcantes, né? A Rita Lee, todo mundo tem uma ideia de como foi a Rita Lee loira lá do começo, a Rita Lee de cabelo vermelho, a Rita Lee já de cabelinho branco, né? A Rita Lee com a lua na cabeça, com o sol na cabeça, ela fala muito isso nos filmes. E as personas que ela cria, eu me lembro que tinha uma personagem maravilhosa na MTV que ela fazia, eu acho que era a Lita Ri, né? Que ela fazia, que tinha uma Lita que era maravilhosa. Então, a Rita Lee ganhou um prêmio de melhor atriz coadjuvante no Cine PE em Pernambuco por Woodstock, a animação que ela faz a voz da Rebordosa. Vê se tem alguém melhor para ser a Rebordosa do que a Rita Lee, sabe? muito bom. Não, e esse negócio que você falou de fato do cabelo é uma coisa tão marcante, especialmente no Ritas, né? Porque ela começa dizendo: Olha, eu comecei como uma menina muito jovem, loira, pálida, não sei o quê. De repente, eu me tornei a ruiva a partir do momento em que eu pintei meus cabelos. Eu tinha o sol na cabeça, né? Ela usa essa expressão. E aí depois, né, na idade madura e tal, ela falando, eu agora velhinha com cabelo branco, eu tenho a lua na cabeça. Antes eu tinha o sol na cabeça. Isso é pura Rita Lee, né? Uma maneira de se É, expressar tão bonita, tão poética, ao mesmo tempo engraçada, né? E eu acho que o Ritas, especialmente, traz muito essa irreverência dela, né? E, é. enfim, cabelo, como você falou, é uma artista da imagem, né? Eu me lembro também que andou circulando há poucos tempos atrás, antes da estreia do Ritas, porque o Ritas passou no início desse ano, acho que por março, no É Tudo Verdade, Festival de Documentários de São Paulo. Foi muito elogiado, então, assim, ele chega aos cinemas agora no final de maio
já com uma expectativa do povo mais cinéfilo, do pessoal mais ligado na trajetória da Rita Lee, porque já tinha tido essas exibições antes em São Paulo e no Rio. E é precedido pelo Rita Lee Mania de Você, que estreou direto na HBO Max, né, no início de maio. Então a gente teve, num intervalo de 2, 3 semanas, o lançamento dos dois filmes. E começou, assim, principalmente nas redes, começou a proliferar imagens e lembranças da Rita Lee. Eu acho que tem uma cena marcante da história da Rita, que está inclusive nos dois filmes, que é o selinho que ela dá na Hebe, né? É o selinho da Hebe Camargo, Oi. que é uma coisa. Que saudade que a gente tem das duas, né? Tanto da Hebe quanto da Rita, né? Ela fala: posso avisar? Posso. Eu já avisei o Roberto. Eu vou casar com Hebe Camargo. É muito bom aquilo, né? É maravilhoso. A gente teve recentemente um filme dedicado à história da Hebe Camargo, né? André Beltrão mandou muito bem fazendo a Hebe, tanto no filme como na minissérie. E a gente tem um sucesso. Eu estou falando isso para mostrar como a Rita Lee, mesmo já tendo nos deixado já há alguns anos, como ela segue presente e com muita força. Porque a gente tem a Mel Lisboa fazendo a peça de teatro da Rita Lee, né? Que tá assim, ó, ingressos esgotadíssimos há meses, as pessoas fazendo fila. A Rita Lee, a Mel Lisboa, ela tanto tá com com esse sucesso incrível no teatro, que a maneira que ela encontrou de conseguir espalhar um pouquinho desse prazer que ela tá tendo em interpretar a Rita Lee nos palcos é montar um show, né? Ela fez um pocket show só com músicas da Rita Lee. Inclusive, recentemente teve aqui em Porto Alegre, eu fui nesse show e ela disse: Olha, eu tô louca para viajar com a peça da Rita Lee para levar para vocês a nossa versão da história da Rita Lee. Só que São Paulo não nos dá folga, porque a gente não tem brecha lá na agenda. Então, assim, eu vou vir para Porto Alegre, ao menos onde eu assisti, mas ela disse: Acho que só em 2026, para vocês terem uma ideia. Até 2025, até o final do ano, ela vai estar fixa lá em São Paulo com essa peça e passeando por outras cidades daí com show interpretando músicas da Rita. A gente teve a própria Rita Lee criando várias personas, e eu me lembro, eu falei agora da Rebordosa no Woodstock, e eu falei assim, pô, a Rita Lee fez muito cinema, e o Pedro disse, eu só lembro dela no Diego, não, no Durval Discos. Durval Discos, que inclusive tá no Ritas essa cena, né? Tá. Ela entrando ali na loja de discos, toda rabugenta. Muito bom. Ela, bom, interpretando a própria, né? É isso que você falou, cara, é lindo e eu fico muito feliz. Mas ao mesmo tempo, se parar para pensar, né? A Rita Lee faleceu em 2023, há 2 anos, aos 75 anos. É. A mesma coisa que está acontecendo com a Rita Lee hoje está acontecendo também com o Ney Matogrosso, mas o Ney Matogrosso vive, tem 83, não sei se ele já fez 84, né, mais velho que a Rita Lee até, e ele tá também com uma, né, teve o livro sobre ele, do Júlio Maria, teve a peça Homem com H, que originou também o filme, agora que já passou de 500 mil espectadores, né, no Brasil e tal, que é E uma uma coisa. delícia de filme, né? Uma homenagem à altura da estatura do Ney Matogrosso, né? Não pode dar spoiler, né? Não pode dar É. spoiler. Ai, meu Não, Deus. a gente, Eu pessoal, só só conto no volta. final. Quem está nos acompanhando aqui nesse bate-papo sobre a Rita Lee, volta algumas casas, porque a gente tem um capítulo do podcast Papo de Cinema exclusivo sobre o Homem com H. Então é só volta ali e escuta o nosso podcast sobre o Homem com H, que vocês vão ver. O convidado que estava comigo naquela edição é o Douglas Barcelos, que é um querido jornalista, também músico e tal, que adora. E a gente se derramou lá sobre o Homem com H, que é um filme que eu adoro de paixão também. Legal, não, eu falei o negócio do spoiler, porque quando eu lembro do Homem com H, eu só consigo lembrar do final e eu não vou falar. Quem viu, viu, quem não viu. É, É porque eu sou muito, muito, muito apaixonado pelo Ney Matogrosso também, assim como pela Rita Lee. Mas é isso, é muito legal a gente ver os artistas sendo homenageados no teatro, no cinema. É lindo, na literatura. Mas ao mesmo tempo eu fico assim, poxa, que pena que ela não está aqui com a gente, né? é. Uma pena. Foi Mas uma pena enorme. Agora falando disso, eu lembro um episódio recente que a gente teve da Gal Costa, né? Que, assim, nas vésperas de estrear o filme dela, ela também faleceu e acabou não vendo o filme pronto. Foi uma pena. Ela chegou a ver alguns cortes, ela acompanhou as filmagens e tal, e participou da escolha do elenco. A Sophie Charlotte foi super abençoada pela Gal e tal, mas ali quando o filme estava para estrear, a Gal faleceu um pouco antes e acabou não vendo o filme. Isso foi triste, obviamente. E é uma pena que a Rita não tem. Mas a Rita teve essa bênção com a Mel, eu acho, sabe? Então isso é legal, porque a Mel
super. Ela tá com essa peça e com essa. Antes dessa peça contando a história da Rita Lee, ela fez uma outra peça que é baseado naquele livro Rita Lee Mora ao Lado, que é um livro delicioso. Eu não sei se tu conhece, Pedro. Sabe a história da vida de Brian, do Monty Python? Que é a história do Jesus Cristo, mas do cara que tá do lado. Sim, sim. Esse Rita Lee Mora ao Lado é a mesma lógica, porque é a história de um cara que foi vizinho da Rita Lee. E ele Nossa, contando a vida dele, mas sempre batendo o espelho da Rita Lee que está acontecendo ao lado e se torna um ícone nacional, sabe? Então, assim, é muito bacana. E tem o livro que é delicioso, e a Mel fez aquela peça também. Então, a Mel Lisboa já está envolvida com a história da Rita Lee há mais de uma década, sabe? Há muito tempo. Então, assim, com certeza a Rita Lee ficou a par. E eu não consigo, se a gente tem com esses dois longas, são dois longas documentários, é bom marcar isso, são dois documentários que mergulham e pesquisaram bastante sobre a vida e a obra da Rita Lee, mas é diferente do Homem com H, que é uma obra de ficção, né? Obra com atores, inspirado com roteiro, etc. Tal. Se um dia surgir uma possibilidade em breve, né, de fazer um filme de fato ficcional sobre a obra da Rita Lee, eu não consigo imaginar alguém melhor do que a Mel Lisboa para assumir essa missão, né? não, e eu acho que isso vai acontecer em pouquíssimo tempo, porque a gente está numa É, onda, né? Como você mencionou, da Rural, né? A gente teve também agora o do Ney Matogrosso fazendo muito sucesso. E eu acho que é um bom momento também, porque os nossos grandes artistas, esses grandes, 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 Chico, Bethânia, Gil, Milton, estão todos já bem velhinhos, né? E alguns deles, exato. como por exemplo a própria Lee, já faleceram. Então, eu acho que é muito uma coisa do cinema correr atrás para trazer essas homenagens para gente, enfim, Poxa, eternizar na tela essas pessoas, né? e o cinema brasileiro, principalmente, tem um carinho forte sobre essas cinebiografias musicais, digamos, né? A gente teve do Erasmo, do Tim Maia, do Mussum, do Claudinho Bochecha, até do Mamonas Assassinas já teve. Então, assim, gente, o Rita Lee merece muito. E pra gente reviver momentos marcantes também dela do cinema. Eu lembro, tu falaste do Durval Discos, eu tenho um filme, pra mim, da Rita Lee, enquanto atriz, o meu favorito é Dias Melhores Virão do Cacá Diegues, que ela faz uma gringa. É maravilhoso, porque a Rita fala muito sobre esse lado norte-americano, né? Ela diz assim: eu sou uma gringa, porque o nome dela era Rita Lee Jones, o pai dela, né? Familiares norte-americanos e tal, dos Estados Unidos. E no filme Dias Melhores Virão, a protagonista é a Marília Pêra, que faz uma dubladora. E a versão original é a Rita Lee que interpreta a atriz americana que a Marília Pêra tem que dublar. E lá pelas tantas tem uma coisa meio Rosa Púrpura do Cairo, uma coisa assim que ela encontra a atriz de verdade e é a Rita Lee interpretando, dialogando com a sua dubladora brasileira. É maravilhoso, é uma delícia esse filme, recomendo Quando é esse muito. filme? De É- quando é esse é- é- filme? eu acho que é mais ou menos essa época do final dos anos 80, início dos 90, deve ser 90, 91, uma coisa assim. Então, deve ter pego referência do A Rosa Púrpura, que é de Com 85, certeza, com né? certeza. Mas assim, Porque ó, Cacá Diegues, Rita Lee, Marília Pêra, ó, tudo gente maravilhosa que já não temos mais aqui entre nós e merecem muito ser referenciados sempre que possível. Bom, pessoal, a gente vai mergulhar mais agora em Mania de Você, que é esse documentário que já está no streaming na HBO Max, e em Ritas, que passou Não É Tudo Verdade e está em cartaz dos cinemas, logo, logo após um recadinho que a gente vai ter agora no intervalo comercial, e daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco do podcast Papo de Cinema. Fiquem ligados, daqui a pouco a gente está de volta. Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá?
Estamos de volta com o podcast Papo de Cinema dedicado a Rita Lee, em cartaz no cinema com Ritas, documentário sobre sua vida, e que também foi tema do recente Rita Lee Mania de Você, lançado direto na plataforma HBO Max. Pedro, tudo bem? Estou aqui com o Pedro, que é roteirista, cineasta, crítico, tá conversando comigo sobre os filmes, que é fã da Rita Lee. Chegou a ver a Rita Lee ao vivo nos palcos, Pedro? Então, eu vi quando eu era muito novo. Eu estava até pesquisando aqui para. Eu acho que foi em 2004, durante a turnê do Balacobaco, que é de Ah, 2003. que legal. Foi no Canecão. O meu tio, já falecido, me levou. Um primo meu foi também. Não lembro se meu pai ou minha mãe, os dois. Mas eu lembro que a memória que eu tenho é muito divertida, que era uma espécie de show de stand-up comedy. Porque ela cantava uma música, Aham. arrasava como sempre, e aí ficava meia hora fazendo piada, zoando a plateia, enfim, umas brincadeiras assim, tinha uma brincadeira com a Xuxa, que a Xuxa ligava para ela ficava tipo, vou me esconder, não sei o quê. Umas coisas assim muito doidas, que é características da Rita Lee, que a gente pode muito bem ver, principalmente no Ritas. E isso é o que mais é engraçado. Principalmente como eu era muito jovem, eu tenho muito essa lembrança, assim, da personalidade dela vibrando no palco, sabe? Sim. Mais do que da música em si, até porque eu fui começar a gostar, me aprofundar na discografia, eu vi mais tarde. Isso foi uma coisa muito do meu tio, apaixonado por música. Ele era médico, mas um cara super Legal. artistão, assim, sabe? Então a Aham. gente passava natais lá na casa da minha tia e ele falando de Chico, de Caetano e tal. Me deu muitas aulas assim sobre música, especialmente brasileira. E aí foi isso, foi um desejo dele assim de que eu conhecesse a Rita Lee. Foi uma espécie de introdução à Rita Legal. Lee. Que legal, que legal. Eu também tive a oportunidade de assistir esse show do Balacobaco, foi um disco que o Brasil inteiro parou para cantar aquela música Amor e Sexo, né, que era dela com o Arnaldo Jabor, né? O Arnaldo Jabor até lançou um livro depois sobre isso, e foi uma música que ficou muito marcante, né? Aliás, eu ia dizer, e foi trilha de novela. Eu acho que qual álbum da Rita não teve música que foi trilha de novela, né? A Rita estava em tudo que é novela, eu acho que ajudou muito também a se tornar um sucesso nacional, né? Porque é um veículo de comunicação de massa, né? Um fenômeno, as novelas. Ah, mas eu acho que o primeiro show que eu assisti da Rita Lee ainda foi aquele o Acústico MTV, que também foi um show maravilhoso, incrível e tal. Foi muito bacana, muito bonito. Eu confesso assim que agora eu comentei antes, né, que eu tive a oportunidade de assistir a Mel Lisboa nos palcos cantando Rita Lee, e é uma maravilha ver como a Rita tá viva e a Mel Lisboa realmente mergulha e ela super se entrega de coração ali para Rita Lee, mas ao mesmo tempo dá uma saudade que nós não temos mais a verdadeira Rita Lee aqui junto com a gente, graças a Deus, resgatada, né, nesses dois documentários. Tu falaste lá no primeiro bloco que acha que recomenda que as pessoas assistam primeiro o Mania de Você e depois o Ritas, né? Mas vamos deixar toda essa educação de lado e vamos dar a real de verdade. Qual dos dois documentários é melhor, Pedro? Fala aí. É Mania de Você ou Ritas? Se tu tem chance de ver um só, qual que tu recomenda para as pessoas verem? Ritas com toda certeza absoluta. Absoluta, porque justamente é um filme que representa, eu acho que traz muito bem a essência de quem é a Rita Lee. Para além de dizer em tom informativo que em 1900 né, ela lançou tal álbum, não que isso não seja importante, claro, mas quando um filme consegue captar a essência de uma artista, a gente não tem como não aplaudir, né? E o Ritas faz isso muito bem. Eu acho que o maior certificado do sucesso de Ritas e como o Ritas é eficiente dentro dessa proposta é porque quando tu tá assistindo ao filme, ele te remete muito a um outro documentário em homenagem também a um grande nome do rock mundial, da música mundial, que inclusive tu escrevesse um comentário maravilhoso no teu perfil do Letterboxd e no final depois o Pedro vai dar os arrobas dele aqui para o pessoal seguir o Pedro também. Mas eu li esse comentário que tu fizesse no Letterboxd e essa comparação que tu faz do Ritas com esse outro título faz todo sentido. É perfeita essa comparação, até porque eu vi os dois, eu tive a oportunidade de assistir os dois documentários no cinema e essa loucura, essa viagem, e a própria Rita, no Ritas, faz uma referência a esse cantor, que era um ídolo para ela, né? Sem dúvidas. Não, não, de fato, esse filme é o Moonage Daydream, né, de 2022. E vinte e dois. E olha que interessante, o filme
Ele foi lançado em 2022, um ano antes da Rita Lee morrer. Fiquei pensando, será que a Rita Lee viu esse filme, fanática pelo Bowie como ela era? Deve ter visto. Poxa, um doc totalmente dedicado ao David Bowie, certamente ela deve ter parado um E tempinho para olhar, porque ela era muito fã do Bowie, né? muito fã, e deve ter viajado loucamente assistindo, como todos nós. Realmente é uma experiência sensorial muito Uhum. bonita. E é aquilo que eu falo no comentário do Letterboxd, que você mencionou, é que o filme meio que veicula Bowie, né? A imagem de Bowie, a personalidade de Bowie. E eu acho que o Ritas, embora não seja tão ousado, tão experimental como o filme O Moonage Daydream, também faz isso com a Rita, sendo que, pô, a gente está falando de uma artista múltipla, com uma personalidade incrível, né, com uma potência, e um filme de 1 hora e meia consegue captar isso muito bem. É uma conquista, Exato. né? Não, e a relação dela com o Bowie, gente, é engraçado porque no Mania de Você, por exemplo, eu acho que não existe uma que eu lembre, tá? Não existe uma menção ao David Bowie. Eu não lembro. Não, também não. Eu acho que não. Ah, mas no Ritas, o Bowie está tão presente, inclusive no próprio, naquele altar maravilhoso dela, né? Eu ia dizer na Nossa Senhora, tem uma Nossa Senhora de Bowie ali. Ela literalmente fala, ela, olha aqui a Nossa Senhora Bowie com um raiozinho característico lá. É muito Muito bom. bom, né? Do Aladdin Sane, que é um álbum Aham. famoso, incrível da década de 70 do Bowie. E ela você tem muitas imagens de arquivo dela nessa fase da década de 70 ruivona, assim, que você vê é o próprio Bowie, a maneira de se É. comportar, o corpo liberto, sabe? A Aquela personalidade. rebeldia que vem de dentro, né? Que não é uma coisa pré-fabricada, é uma coisa tão natural da persona dela, né? 100% é uma coisa que ela não consegue se. É como você falou, não é uma coisa pré-fabricada, é uma coisa que ela não consegue se conter, ela precisa ser aquilo. Para ela Exato. existir, ela precisa ser aquilo. E é muito bonito ver uma pessoa sendo quem ela é, né? Vendo a Rita ser quem ela é. Muito bonito. Tem um outro ícone musical da história brasileira que é importante sempre ser lembrado para que não fique perdido aí nas areias do tempo, que é o Wilson Simonal. E eu não sei se tu lembra foi feito também uma cinebiografia sobre o Simonal, que é uma com o Fabrício Boliveira, ele está muito bem vivendo o Simonal. Mas antes ainda dessa cinebiografia ficcional, teve um documentário sobre o Simonal, que é o Simonal Ninguém Sabe o Duro Que Dei. E eu Uhum. acho que, pra mim, foi. Quando eu assisti o Ritas, foi o filme que eu mais me fez a referência. Porque é um filme que trabalha muito com a linguagem cinematográfica. Isso foi o que mais me agradou no Ritas. Porque é um filme que brinca muito com a edição, com a trilha sonora, sabe, com o corte, sabe, pontuando todas as diferentes fases da vida daquele artista e como o cinema, através da sua linguagem, consegue transmitir isso para o espectador. Eu assisti numa sala de cinema esse final de semana. Tu também viu no fim de semana, né? Recentemente, o Sim. Ritas. Uhum. Eu vi domingo. Eu não sei como é que estava a tua sessão, mas a minha sala estava lotada. Eu acho que não tinha um lugar disponível e as pessoas terminaram cantando o filme, sabe? Aplaudindo. As pessoas estão muito empolgadas com o filme. E eu acho que quando um filme como o Ritas consegue esse efeito, cara, não tem como não ficar satisfeito. Olha, atingimos. Era isso que a gente queria alcançar mesmo. Não, o filme está fazendo muito sucesso, tá? Eu reparei, mesma coisa, na minha sessão eu assisti num cinema de arte. Então é uma coisa um pouco mais, né? Sim, Eu nunca tinha visto uma sala tão lotada que legal. como o Rita. Estava lotado e realmente as pessoas. E aí dava para ver a carinha das pessoas e as bocas se mexendo, as pessoas assim, e cantando as músicas e vidradas. E é um filme muito que te deixa, justamente por trabalhar muito bem a linguagem cinematográfica para trazer a experiência sensorial para, né, assim como o Moonage Daydream veicula o Bowie, veicular a imagem, a personalidade da Rita Lee, mais do que ser mero, né, enfim, um filme, um documentário convencional e informativo, isso produz na gente uma sensação muito forte. Assim, eu não consegui, do início ao fim, eu fiquei vidrado na tela, eu não conseguia tirar os olhos, porque a explosão de cores, logo no início, aquela sequência de abertura, aquela animação da abertura é linda também. Tudo aquilo é tão Rita Lee que é como se ela tivesse ali com a gente, a presença dela tivesse ali, sabe? É muito bonito. Eu Acho que é um acho, filme. acho que uma grande diferença que tem entre esses dois filmes é que o Ritas é
como o título diz, sobre a Rita Lee e as suas várias versões. É sobre a Rita Lee. Tu tem uma fala praticamente do Roberto de Carvalho, uma hora que ele tá molhando as plantas, eu acho, que ele diz alguma coisa. Quase não tem outras pessoas, é só a Rita o tempo todo. É muito diferente do Mania de Você. Que Mania de Você tem a família, tem a irmã, tem o cara que escreveu a cinebiografia, tem os filhos, tem o marido, tem estudioso, tem colegas, tem um monte de gente falando sobre a Rita Lee. E é engraçado, porque tem tanta gente falando sobre a Rita, mas tem pouco da Rita mesmo, eu acho. A Rita falando sobre si, tá quase tudo no Ritas, não tá no Mania de Você, né? De fato. Não, e tem aquela letra daquela música Corista de Rock, de 1976, do álbum Entradas e Bandeiras. É um álbum bem Uhum. aclamado, em que ela diz, a letra é dela, se eu não me engano, e a música do Luiz Sérgio Carlini, que é o roteirista, é ótimo, o guitarrista do Guitarrista. Tutti Frutti. Que é o responsável por aquele solo maravilhoso do Ovelha Negra, né? O Carlini. Incrível, histórico, né? É É, considerado um dos grandes guitarristas do Brasil. E aí, na música, ela fala assim: o que eu era ou sou por enquanto é tudo aquilo que eu digo e canto com um pouco de espanto. É isso. Então, assim, Rita, o que a Rita Lee é e sempre será, né? É aquilo que ela sim. diz e aquilo que ela canta com um pouco de espanto. E é o que o documentário Ritas É, traz pra gente, né? é. Então, é muito mais bem sucedido. Por quê? Porque ele traz justamente quem ela é através do que ela diz e do que ela canta, e não do que outros falam sobre ela, né? Exato, exato. Eu ainda acho que tem umas certas decisões do Mania de Você que eu até acho meio questionáveis. Eu me incomodo um pouco aquela leitura de uma carta póstuma dela e botar os filhos chorando, algumas coisas assim. Eu fiquei um pouco desconfortável vendo o filme. Mas eu acho que faz muito sentido o que tu falaste, se tu tem a oportunidade, assista os dois filmes e veja o Mania de Você primeiro, porque o Mania de Você vai te dar uma noção no tempo e espaço cronológica de quem foi a Rita Lee de fato, qual foi a história dela, o que que ela passou nas suas obras, o Tutti Frutti, né? Quando foi presa, quando conheceu o Roberto, os filhos e tal. Dá uma noção, te situa temporal, né? No Sim. século quem foi a Rita. Agora, para tu mergulhar de fato em Rita Lee, tem que ir no cinema e tem que ver A Ritas. alma dela, né, captar a essência, a energia dela, ter essa experiência é Ritas. Mas o Isso. Mania de Você funciona muito bem nesse sentido, como você falou, a experiência É, porque eles narram cronologicamente a discografia dela. Eles vão é, passando pelos álbuns e vão falando das músicas e falam mais especificamente sobre como se deu essa relação, o encontro e a relação dela com o Roberto de Carvalho, que é uma história interessantérrima. No meio da década de 70 ali, o Roberto tocava com o Ney Matogrosso durante o show Bandido. Ney Matogrosso foi o cupido dos dois. É uma história que é uma graça, de uma beleza. De Você é um filme para você, é bem isso, é muito sentimental, né? É uma é. homenagem assim para você chorar litros. E depois se maravilhar no cinema com Ritas, né? E sair cantando pela Exato, rua. essa é a ordem correta. A gente está determinando aqui, determinação nossa. Assistam Mania de Você depois Hits. Pedro, olha, esse papo foi maravilhoso. Muito obrigado por ter aceito esse nosso convite, participado aqui desse episódio do podcast Papo de Cinema. Vou te chamar mais vezes, quero mais Pedro Caran aqui no Papo de Cinema. Eu agradeço. Por favor. E me diz aí onde é que a gente encontra, quais são os arrobas do Pedro, quem quer saber mais do Pedro? Eu falei da tua resenha no Letterboxd, tudo. Quem quer consumir mais Pedro Caran, onde é que te encontra? Então, por isso que eu falei logo no início do episódio, você falou um negócio do time, daí eu falei assim, se eu passar um Instagram pra galera, a galera vai dizer assim, o Robledo tava inventando, porque a pessoa abre o meu Instagram e já vê de cara que tímido eu não sou. O meu Instagram é @caramundi, Caramundi com K, Caramundi. E no Letterboxd é Pedro Caran, com K e M de Maria no final, tudo junto. Perfeito. Uso muito mais o Instagram, inclusive, e falo muito de música, de cinema, de literatura, que são minhas paixões. Maravilha. Pedro, muitíssimo obrigado. Pessoal que nos segue aqui no podcast Papo de Cinema, toda semana a gente está com convidados novos, novas atrações, filmes, séries, produção de streaming, então fica ligado aqui no Papo de Cinema. E agora eu vou para o comentando os comentários, fiquem ligados.
Bom, estamos de volta aqui com o Comentando os Comentários, que já é característico aqui. Terminou o podcast Papo de Cinema, a gente vem para interagir com vocês. A gente quer saber o que vocês estão pensando, quem nos segue, quem nos assiste, quem está nos escutando. Deixe seu comentário no Spotify, no YouTube, lá no site, no Letterboxd, nas redes sociais do Papo de Cinema, por onde você passar e nos cruzar com a gente. Deixe seu comentário, diz o que achou, diz que filme você viu, se está curtindo o nosso conteúdo, se quer dar sugestões. Pode botar por aqui que a gente vai resgatar e comentar com vocês. Eu tenho aqui um comentário na crítica em vídeo do Esquema Fenício, que é o novo longa do Wes Anderson, filme que já tem crítica em vídeo, tem crítica em texto, tem também podcast específico sobre o Esquema Fenício aqui no Papo de Cinema, e a Simone Simões passou lá no YouTube e deixou um comentário. Muito ansiosa, quero ver no cinema. Filme do Wes Anderson, pessoal, tem que ver no cinema. A Simone continua. Os filmes do Wes Anderson são encantadores. Para mim é sempre uma experiência única assistir aos filmes dele. Cada cena merece uma página de livro. O Benício Del Toro é um ator brilhante, merece mais ser protagonista. E o Bill Murray é outro grande ator. Bom, se você é fã do Benício Del Toro, tu vai amar o Esquema Fenício, porque ele é total protagonista do filme. Agora, já o Bill Murray, ele tem uma participação no filme naquele estilo piscou, perdeu. Tem que ficar bem atento, porque senão tu vai deixar passar. Bom, nós tivemos também um comentário na crítica em vídeo do Esquema Fenício, tem outro comentário que a gente resgatou. A pessoa não assinou, mas ela deixou o seu arroba, que é arroba TWRF9756, TIRF9756. Quem deixou comentário escreveu: Cara, não conhecia seu canal e muito menos seus vídeos. Só quero te dizer e dar meus parabéns. Continue assim. Desejo todo sucesso a você e ao canal do Papo de Cinema, porque não é só eu, tem também o Vitor. A gente sempre tem muitos convidados. O Papo de Cinema, a gente tem. Quem nos acompanha há algum tempo sabe, a gente está há mais de 10 anos aqui trilhando sempre o melhor do cinema, dos streaming, das séries. Então, assim, tem muito conteúdo todos os dias aqui no Papo de Cinema e a gente fica muito feliz que toda vez está chegando gente nova, como o pessoal que chegou aí na crítica do Esquema Fenício e está conhecendo agora e já está abraçando e curtindo. Isso nos dá uma felicidade incrível. Bom, no Letterboxd, segue lá no Letterboxd, tem a conta do Papo de Cinema, arroba Papo de Cinema lá no Letterboxd. A Tati Luz escreveu na crítica de Pureza, filme com a Dira Paz, que já foi premiado, tudo, e recentemente passou na televisão, acho que passou numa sessão da tarde na Globo, e as pessoas meio que redescobriram, e ela deixou recentemente um comentário sobre Pureza dizendo: Papo de Cinema tava deprê com essa análise, não é possível. É bom mesmo que tem gente que elogia, mas tem gente que aponta o dedo na ferida e tá tudo bem, a gente recebe críticas também aqui no Papo de Cinema. A gente não é muito fã do Pureza, confesso, mas tem gente que ama a Dira Paz, inclusive foi até premiada por esse filme. A gente ama a Dira. Eu não sou muito fã do filme, a Dira sou muito fã, e quem escreveu a crítica, eu acho que foi o Bruno Carmelo, que escreveu sobre esse filme também, ele não curtiu muito, mas legal que tem gente consumindo e dando a sua opinião também. Não concordou com o que a gente falou? Deixa a sua opinião, escreve aqui que a gente resgata no Comentando os Comentários. Pessoal, esse foi mais um podcast do Papo de Cinema. Curte, compartilha e dá 5 estrelinhas, que isso faz muita diferença para nós. Aciona as notificações, clica no sininho aí, manda pro primo, pro vizinho, pro amigo, compartilha com todo mundo e tem muito podcast, tem muito conteúdo, não sei como ficar por dentro de tudo. Segue na nossa lista de transmissão no WhatsApp. É gratuito, é simples, é só clicar em seguir e clicar no sininho para receber as notificações, e ali, ó, no seu celular, na palma da mão, tu vai ficar por dentro de tudo que é produzido aqui no Papo de Cinema. Semana que vem a gente volta com mais podcast Papo de Cinema. Foi ótimo estar com vocês. Beijo e até. Tchau!